Fala galera, saudações tricolores, amigo, amiga tricolor, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, tá? Eu sou o Roberto Firmino do canal Firmino SPFC, no arroba Firmino SPFC lá no Instagram e no arroba Firmino SPFC também lá no TikTok, né? E agora a gente também estreou, tá? No Twitter, então no último jogo eu fui também colocando as minhas considerações lá no Twitter, né? No arroba Firmino _, tá? SPFC. Então você que não acompanha a gente lá, acompanha também, ajuda a gente a crescer também em todas essas plataformas aí. Pessoal, agradecer muito todo mundo que está ajudando o canal todo dia, novos inscritos, muitas visualizações, né? E o nosso objetivo é crescer cada vez mais. A gente sabe que existe uma imprensa oficial, né? Que vocês já conhecem na televisão, que migraram também um pouco para a internet, né? E nós somos uma imprensa alternativa, né? A gente tenta trazer aqui as informações do nosso clube, né? De uma forma nem tanto muito parcial, né? Mas uma forma apaixonada, né? Porque a gente ama o nosso clube, a gente ama o São Paulo Futebol Clube, a gente conhece, a gente viveu todas essas experiências, todas essas histórias, e muitas vezes, não tirando o mérito de quem fala de São Paulo, mas muitas vezes a pessoa que fala de São Paulo, muitas vezes nem São Paulino é. Não tem problema nenhum, tá? Nisso. Mas por que não o próprio São Paulino falar do time dele? Por que não o próprio São Paulino ir atrás da notícia, né? Entender o que está acontecendo dentro do universo do São Paulo e trazer essa informação, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui, tá? Não é concorrer com ninguém, mas é dar mais uma oportunidade, mais uma forma de o torcedor encontrar a informação que ele quer e que ele precisa para o time dele, tá bom? Então, na medida do possível, a gente vai aí nas horas vagas, porque o canal ainda é pequeno, né? Trazendo essas notícias, trazendo essas informações e também as nossas análises. E hoje eu gostaria de trazer um pouco de algumas análises aqui. Esse vai ser o primeiro de uma série, talvez, de 3 vídeos, né? E onde tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de abordar, tá? O primeiro deles Benítez versus Rogério Ceni. O que está acontecendo aí, né? Tem gente que é fã do Benítez, tem gente que não é fã, tem gente que acha que o Benítez tem que jogar, que não tem que jogar. O Rogério Ceni já deixou claro várias vezes que o estilo de jogo do Benítez, né, e a sua disposição em campo, muitas vezes atrapalha o andamento do jogo, embora, na minha forma de entender, ele, quando entra no jogo, tá, eu tô falando do Benítez, né, ele faz a diferença, tá? Mas talvez ele faça a diferença, né, em alguns momentos do jogo, né, mas quando você precisa dele para todo o jogo, ele talvez não corresponda. O que você pensa disso? A outra análise que eu gostaria de fazer é sobre improvisações do Rogério Ceni. Tem até muita gente que chama ele de uma forma muito carinhosa aí de professor Pardal, né? Eu acompanho a carreira do Rogério Ceni desde quando ele passou pela primeira vez no São Paulo, né? Quando ele começou lá, retomou a carreira dele lá no Fortaleza, onde ele foi extremamente vencedor, tá? Mudou o patamar do Fortaleza, claro que ainda abaixo dos outros clubes da Série A, mas ele mudou o patamar para a realidade do Fortaleza, na minha forma de entender. A gente tem também o Rogério Ceni no Flamengo, né? Que, claro, tinha um elenco ali milionário, caras muito maduros que sabem jogar futebol e muito bem, são extremamente técnicos, né? Mas o Rogério conseguiu ser campeão com esses caras também, né? E hoje o Rogério tá aqui conosco, né? No São Paulo novamente, tá? Ele é um ídolo do São Paulo, ele é meu ídolo no São Paulo, tá? Então eu posso dizer, assim, de forma muito, muito tranquila, assim, que eu adoro a figura Rogério Ceni como goleiro do São Paulo e ídolo do São Paulo. Só que hoje o Rogério não é mais goleiro do São Paulo. Embora que eu acho que se ele estivesse hoje como goleiro do São Paulo seria muito melhor do que o Volpi, na minha forma de entender. Como técnico. Aí como técnico eu tenho que fazer uma análise isenta e diferente do Rogério Ceni. Outro assunto com tempo e com jogadores dedicados e maduros, é possível ele encontrar um jeito de jogar no São Paulo? Então vamos pensar assim, 2021 foi desastroso, né? Mas com o tempo, dando tempo para ele trabalhar, tempo para ele escolher as peças que ele quer, né? Tempo para ele escolher os jogadores que ele vai querer contar em 2022. Será que o Rogério faria o São Paulo um time competitivo? E aí a gente tem que considerar todas as variantes, né? O time não tem dinheiro, o São Paulo tem muita dívida, que é o assunto de um outro vídeo que eu vou fazer. Com quem que a gente poderia contar, né? Então, assim, esse é um assunto, né? O outro assunto que eu já toquei um pouquinho antes, né? O exemplo do que ele fez no Fortaleza, o exemplo dos títulos conquistados no Flamengo, né?
Eu vi muita gente falando, aquele time do Flamengo jogava sozinho, não precisava do Rogério Ceni. Tá bom, e aí, com o Renato Gaúcho não ganhou nada, entendeu? Passou em branco. Então será que não precisa realmente de um técnico? Será que esse técnico é menos importante assim, né? Para a gente poder analisar. Desgaste com o elenco e CT do São Paulo, né? O Nicola hoje trouxe uma informação, tá, em um dos vídeos dele, que existe um desgaste no São Paulo na forma do Rogério estar conduzindo alguns assuntos lá dentro, né? Então, assim, até falando assim que ele subiu um pouco o tom, que ele está um pouco mais forte nas colocações, nas declarações dele. Quando ele vai fazer uma análise, uma entrevista, né, quando ele vai responder algumas perguntas, muitas vezes ele toca no assunto do elenco. E a gente sabe que aqui no Brasil tem muito jogador mimado, muito jogador melindroso, que não pode, na verdade ele não quer um técnico, né, para ajudar ele tecnicamente. Ele quer um paizão lá, um tiozão, que vai assumir todas as broncas dele, né? A gente vê muito isso nos times do Brasil e a gente vê também no São Paulo, né? O Rogério é esse cara? O Rogério é esse paizão? Na minha forma de entender, não, tá? Então é importante a gente analisar todas essas questões aí. Os jogadores ajudam, né? Correm em campo. O que você pensa sobre isso? Então vamos lá, vamos para o primeiro assunto. Benítez e Rogério. Declaração do Rogério Ceni, coletiva de imprensa. São Paulo 0, Grêmio 3. Fora o chocolate, fora o jogo, fora a dominação, fora aquele golaço, o terceiro gol que foi realizado lá em cima do Volpi, lá de cobertura, tá? Palavras do Rogério. Tentei formar um esquema para colocar o Benítez para jogar, trocando Reinaldo pelo Wellington, Rigoni e Caleri, mais próximos a ele, e 2 volantes para protegê-lo, para ele ficar mais solto no meio-campo, para jogar. Tentei preparar um sistema muito voltado para que ele tivesse conforto dentro de jogo, disse Ceni. Ótimo, ele está pensando no jogador. Muita gente levou isso por um outro lado, né? Pô, o Rogério expôs, o Rogério mudou o jeito do São Paulo jogar, justamente para poder provar que ele estava certo, entendeu? Que o Benítez não pode jogar o tempo todo, não pode começar jogando. O que você pensa sobre isso? O Rogério é um cara de convicções, e o Rogério é um cara que não gosta de perder. Isso aí eu sei porque eu cansei de ver ele no estádio, como acredito que você também. Eu assisti muitos jogos do Rogério no estádio do Morumbi, eu fui em muitos jogos, né? Então você sabe que o cara não gosta de perder, o cara tem pavor, ele odeia perder. Tem as convicções dele, você concordando ou não concordando, e se o São Paulo não gosta das convicções do Rogério, não deveria nem ter trazido ele de volta. É a minha forma de enxergar. Tá? Mas assim, será que o Rogério faria isso mesmo? Ele colocaria em risco, né, a possibilidade de um rebaixamento, ele colocaria em risco o time todo, a possibilidade de ir para uma Série B, tá? Para poder provar que ele está certo? Gente, eu acho que não. O que eu acho o Rogério errou mesmo. Eu acho que o Rogério tentou fazer um jogo voltado sim para encaixar o Benítez, mas ele errou na escalação. E técnicos erram. Técnicos erram sim. Alguns erram muito e não conquistam nada na carreira. Outros acertam mais. O Rogério é um técnico em construção na minha forma de enxergar. Tá? E aqui não estou passando pano para o Rogério não, porque ele nem precisa disso. Tá? O Rogério é um técnico que ainda está amadurecendo. Tá? Mas ele tem as convicções dele e ele vai mexer no time da forma que ele entender. Ele é o técnico do time. Quando a gente assiste jogos do Guardiola, ele é um fenômeno. O Guardiola, na minha forma de entender, é o melhor técnico do mundo atualmente. Né? Só que quem assiste os jogos do Guardiola vai perceber que ele faz várias mudanças no time, várias modificações. Quando o Guardiola era técnico do Bayern de Munique, o Guardiola chegou a entrar em campo sem zagueiros para jogar. Ele não tinha zagueiro. E aí, muita gente raiz aí, que enxerga o futebol de uma forma até um pouco mais antiga, vai chegar e vai falar, esse cara é maluco, esse cara é maluco, esse cara é louco. Claro, o Rogério não se compara ao Guardiola ainda. O Rogério ainda vai evoluir muito, talvez ele se torne até um técnico melhor. Ou não, né? Agora, essas improvisações, elas fazem parte do mundo de futebol? Do mundo de futebol atual, sim. Do mundo de futebol, na minha forma de entender, ela faz parte, sim. Então é importante a gente entender assim, quando você vai pensar num técnico para treinar o seu time, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para essas mexidas. Claro que eu fiquei muito chateado, muito, puto da vida, quando eu percebi que o Rogério, na verdade, não é questão de improvisar aqui ou ali. Ele errou mesmo. E na minha forma de entender, ele errou. Tá? E ele erra quando ele mantém alguns jogadores que a gente percebe que ao longo do jogo eles não se dedicam. Para jogadores que erram um passe de 2 metros. Tá faltando alguma coisa, mas tá faltando alguma coisa sim. Não é só no Rogério, na minha forma de entender. É nesse elenco.
Tá, galera? Então, o que eu acho? Resumindo aí. O Rogério Ceni, sim, ele vai se tornar um grande técnico. Ele é um técnico vencedor já. Os títulos estão aí para mostrar isso, tá? Não acho que ele passou em branco no Flamengo, que aquele time ganhou tudo sozinho, pelo contrário, tá? O Rogério ele até foi bem audacioso com aquele time do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, não jogava enquanto o Rogério esteve lá, né? Ele não jogava, ele melhorou a saída do Flamengo e ele não jogava com volante, né? Ele tinha praticamente 6 jogadores ali ofensivos, né? Entendeu? Mais ofensivos do que defensivos, tá? Então, assim, acho que ele ainda está em evolução, ele ainda está em construção. Ponto a se observar no Rogério, na minha opinião, tá? Que também faz parte de um amadurecimento na profissão, tá? Não sei como que ele é na vida dele pessoal, não o conheço pessoalmente, tá? Agora, o Rogério, eu sinto que ele tem uma dificuldade de reconhecer de uma forma bem simples, tá? Que ele errou. E na minha opinião, contra o Grêmio, ele errou. Era muito mais legal ele chegar na entrevista e falar assim, gente, tentei uma coisa diferente, não deu certo, a culpa é minha. Ponto final. Amadurecimento, né? Assim, eu errei. Eu tô errado e acabou, a responsabilidade é minha. Agora, outra coisa que eu acho que ele tem que evoluir também, né? Eu acho que cada um tem que assumir suas responsabilidades no time. O Rogério é o técnico, não é ele que joga, não é ele que faz o gol, não é ele que marca, tá? Não é ele que conduz o jogo. Ele está ali do lado, tentando fazer aquela maestria do time, né? Ele está ali do lado, fazendo o time jogar, fazendo o time evoluir em campo, chegar no objetivo dele. Ele está enxergando o jogo do lado de fora, que é uma posição até privilegiada. Agora, também não vai adiantar o Rogério Ceni toda a coletiva de imprensa, tá? Dado o fato que a gente tem jogadores ali muito mimados e milindrados e tudo mais, tá? Que é uma característica do futebol brasileiro, na minha forma de entender, da formação do jogador, ultimamente, né? Ele não vai conseguir ter um elenco na mão, em qualquer time que ele for, enquanto ele expor na entrevista os jogadores que ele comanda. Tá? Então, assim, ele tem o poder de decisão. Quem entra, quem joga, quem sai, quem fica no banco, quem vai ser relacionado. Então, não dá para na entrevista ele não assumir essa responsabilidade pelas escolhas que ele fez. São esses 2 pontos que eu critico o Rogério, tá? Eu acho que é uma crítica construtiva. Eu não estou tentando atacar aqui a pessoa do Rogério. Eu acho que ele precisa evoluir como assumindo quando foi mal na escalação, não era um dia bom. Escalou mal, não deu certo. Hoje tentamos e não deu certo. E a outra questão que eu acho que ele tem que fazer, que ele tem que se preocupar e não expor tanto o elenco, dado a situação e dado a cultura dos jogadores brasileiros atualmente aqui no Brasil. Tá? Então, assim, gente, esse é um ponto, né? Com o tempo e com jogadores dedicados e maduros, é possível encontrar um jeito de jogar bem? Na minha forma de entender, sim. Eu acho que se o Rogério tiver 1 ano à frente do São Paulo, tá? Sendo bancado literalmente pela diretoria, porque tem muito diretor e tem muito presidente de futebol aí que usa o ídolo só como escudo. Foi isso que aconteceu com ele em 2017, né? Eu acho que ele não estava preparado para ser técnico de São Paulo naquele momento, tá? Ele queria muito, mas acho que ele não estava preparado. Poderia ter começado um pouquinho mais baixo, né? E não ter assumido um grande time como o São Paulo, com aquela história, que o São Paulo tem, né? Então ficou um conflito muito grande de interesses ali, né? Você é um ídolo e ao mesmo tempo é o técnico. Então, porra, eu xingo quem aqui, né? Eu xingo o ídolo ou o técnico? Como é que eu separo tudo isso? Era tudo muito recente. Como é que o torcedor São Paulino vai criticar o ídolo dele, né? É muito complicado, é difícil fazer essa separação, né? E eu acho que ele não estava preparado. Mas ele também foi usado. Então acho que cabe isso também, uma questão de maturidade da parte dele. Entender que brigas que ele quer entrar, que momentos que ele quer, que desafios que ele quer assumir, tá? Então eu acho que o Rogério, sim, com o tempo, com um elenco que ele vai escolher, jogadores que ele vai poder cobrar, que ele vai estar fechado com ele, né? Eu acho que ele vai conseguir, sim, um bom resultado no São Paulo a médio prazo, tá? Tendo uma pré-temporada boa, podendo escolher os jogadores, ele vai, sim, na minha forma de enxergar, fazer esse time jogar bem, tá? Hoje ele joga com aquilo que tinha, e ele deixa isso sempre muito claro, né? Então você pode esperar que muita gente que está nesse time de São Paulo para 2022 não vai jogar com o Rogério Ceni, tá, gente? E a exemplo disso eu vejo que, por exemplo, onde eu acompanhei ele muito mais, que foi no Fortaleza. Aqueles times que ele comandou, foi ele que foi lá e foi montando, foi melhorando, cobrava os caras em campo, né?
Assim, você para jogar com o Rogério Ceni, você tem que ser muito atento ao seu posicionamento tático que ele te orientou. Né? Ele vai te cobrar por isso. Vai ter no próximo vídeo, eu vou trazer uma informação. Nós tivemos, de 2010 até 2021, são aí praticamente 10, 11 anos, tá, gente? Uma década, tá? Nós tivemos 30 trocas de comando técnico no São Paulo. Quando eu falo 30 trocas de comando, entra um técnico, sai um técnico. Volta um técnico, entra outro técnico, tá? E foram 21 técnicos diferentes no São Paulo, nessa década, de 2010 até 2021. Que time, que estrutura vai dar certo desse jeito? Não estou dizendo que um técnico tem que ficar 40 anos no time. Talvez isso nem exista mais. Mas que trabalho que dá certo quando a cada 6 meses, 4 meses, 3 meses, né, você faz uma troca? Qual é o planejamento que existe em cima disso? A minha forma de enxergar, nenhum. Nenhum time vai dar certo, tá? Onde o comando técnico é trocado 30 vezes numa década. Aí a gente para pensar, caramba, né? Nessa década aí a única coisa que a gente ganhou foi Sul-Americano em 2012, né? E ganhamos o Paulista em 2021. Caramba, é muito pouco pro São Paulo, né? Sim, é muito pouco. Talvez a resposta esteja aí. Mudou muito. Nada tá bom. Então, se nada tá bom, as escolhas também estão sendo feitas de forma ruim. Talvez a presidência do São Paulo, as gestões que passaram nessa década, tá? E na minha forma de entender, a do Leco foi a pior de todas, né? Que não dá para falar do Aidar, porque foi pouco, né? Mas a do Leco foi a pior de todas, na minha forma de entender. Eles não souberam escolher, só gastaram dinheiro. Que venha um outro problema, que eu vou falar também no próximo vídeo, que é a questão da dívida do São Paulo. O São Paulo está beirando os 700 milhões em dívida. É um endividamento gigantesco, 700 milhões em dívida. Qual é o time que vai dar certo, aonde você tem gestão, presidente, diretor de futebol, que faz mudança atrás de mudança, não tem um roteiro, não tem um planejamento, são 30 comandantes diferentes comandando o seu time, tá? São 21 técnicos diferentes nessas 30 trocas de comando. Que time que vai dar certo? Que título que você vai conseguir desse jeito? Não existe, gente. Muitas escolhas de jogadores, na minha forma de enxergar, que não poderiam nunca ter vestido a camisa do São Paulo. Nunca. Jogadores que nunca poderiam ter vestido a camisa do São Paulo. E aí eu coloco também o senhor Daniel Alves. Que quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, ainda não tinha o canal, tá? Que ele seria jogador de São Paulo, eu fiquei pensando, o que esse cara tem a ver com o São Paulo? Se ele vier para jogar no São Paulo como lateral direito, talvez a gente vai ter ali o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Porque aqui eu não discuto o talento dele. Ele é um cara talentoso, é um cara vencedor. Mas que sempre esteve em times vencedores. É importante deixar isso claro. E o Daniel Alves, na minha forma de entender, quando ele vem ao São Paulo, ele vem para querer comandar o time, tomar conta do time e ser um camisa 10 daquele time. Aonde ele nunca foi em time nenhum. E aí a gente pega de mão beijada e entrega na mão do Daniel Alves a nossa história, o nosso time, o nosso elenco. Aí o senhor Daniel Alves ganhou um título no São Paulo, né? Disse recentemente que o São Paulo comprou uma história que ele não poderia pagar, é verdade, a culpa não é do Daniel Alves. Ele pediu uma bala de 1,5 milhão por mês e o São Paulo disse que ia pagar. É um novo erro, e aí entra nessa conta dos 675 milhões, é um novo erro da gestão do São Paulo. É um novo erro do presidente do São Paulo, é um novo erro do diretor de futebol de São Paulo. Senhor Leco e Companhia Limitada. Aí esse cara sai, o São Paulo não consegue pagar, vem uma nova diretoria que já pega essa herança, né, da diretoria anterior, mas que quando se elegeu sabia dos problemas. Então não adianta agora ficar usando isso como desculpa, porque se o senhor Casares acha que não poderia resolver os problemas, por que tentou se eleger? Por que tentou virar presidente do São Paulo? Não adianta agora vir na televisão, em entrevista e falar assim, nossa, nós estamos com muitas dívidas, nós temos muitos problemas. É verdade, você sabia disso quando você assumiu. Então se você não tem competência para mudar e para melhorar e para resolver, para buscar uma parceria, para resolver os problemas, que você não tivesse tentado ser presidente do São Paulo.
A verdade é essa. Se você não julga que é competente para poder fazer uma coisa, nem se coloque à disposição para fazer. É a minha forma de entender. Ok, gente? Então assim, poxa, tá tudo errado. O Daniel Alves agora foi jogar no Barcelona. Para ganhar quanto? Nada. Ele falava tanto do amor dele ao São Paulo, amor dele ao São Paulo, amor dele ao São Paulo, aquela coisa toda, aquela conversa, na minha opinião, furada, fiada, né? E ele voltou pro Barcelona para jogar de graça, certo? Sendo que o amor dele era o São Paulo, assim, de amor de criança, aquela coisa toda lá, aquele blá 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 do danado, né? O São Paulo envolto em dívidas e lascado, cheio de dívida, ele vai pro Barcelona jogar de graça. E no São Paulo ele jogou de graça? Não. A gente tem uma dívida que tem que pagar, tá certo? Tá de 400 mil por mês por 5 anos. Gente. Eu costumo dizer, os torcedores amam o São Paulo. O torcedor faz de tudo pelo São Paulo. Pode ver aí, tá uma draga danada. Olha lá o estádio lotado. Já parou para pensar quanto é o valor do ingresso? Você já parou para pensar que não é só o valor do ingresso? Vai chegar lá no estádio, você vai querer comer alguma coisa. Se você for de carro, você vai ter que pagar um estacionamento que é caro. O torcedor se deixa de dormir para ir para um estádio, num jogo que vai terminar 10, 11 horas, meia-noite. E no dia seguinte ele tem que trabalhar. O torcedor faz tudo pelo São Paulo. O torcedor realmente ama o São Paulo. Os jogadores, nem tanto. Não posso dizer que não amam, mas nem tanto. Isso eu tenho certeza. Então, gente, eu acho que quando eu toco em todos esses assuntos aqui, Benítez versus Rogério Ceni, improvisação de Rogério Ceni, com tempo com jogadores dedicados e maduros é possível encontrar um jeito de jogar, exemplos de trabalho como foi feito no Fortaleza, como foi feito no Flamengo, títulos conquistados, desgaste com o elenco no CT de São Paulo, o cara tá mais... aparentemente o Rogério está mais nervoso, ele está mais, sabe, aquela coisa de impetuoso na hora da fala, né? Jogadores ajudam, correm em campo. Todos esses pontos que eu tentei abordar aqui, né? Gente, é um problema muito maior. Tudo se mistura aqui. O Rogério talvez esteja aí mais austérico, né? Esteja um pouquinho mais nervoso, né? Na forma de conduzir os assuntos dentro do São Paulo, dentro do CT, porque ele está percebendo que se não tiver um pulso firme ali, as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. Eu gosto muito do Mauro César Pereira como comentarista, né? Acompanho as lives dele, né? As avaliações dele. E ele sempre fala do tipo de jogador que a gente tem hoje. É aquele jogador que perdeu, ganhou, ganhou, empatou, tá tudo bom pros dois lados. Termina o jogo, todo mundo sai abraçado, se beijando, dando risada. E você tá aí, junto comigo, e todos os outros torcedores que cobrem o São Paulo, sofrendo, nervoso, chateado, frustrado. Então, gente, eu acho que não cabe cobrar só o Rogério Ceni. A gente tem que cobrar, num primeiro momento, a diretoria e cobrar forte mesmo. É a diretoria que a gente tem que começar a cobrar. Não aceitar mais esse discurso de tem muita dívida, 2022 vai ser muito difícil, mais do que 2021. Tá? Se você concorreu à presidência de São Paulo, montou um time para poder comandar o São Paulo, não venha com essas desculpas agora. Arrume o seu jeito. Dê o seu jeito. Tá? Tem que cobrar o Rogério Ceni? Sim, tem. Principalmente quando ele erra e ele talvez não reconheça isso. Principalmente quando ele insiste em convicções que vão colocar o São Paulo em uma situação um pouco mais complicada. Eu costumo dizer, e venho dizendo isso nos meus vídeos, especialmente agora nessa reta final, o objetivo é fazer o simples, para não cair. Porque moralmente a gente já caiu. Aquele jogo contra o Grêmio mostrou isso. Mostrou tudo isso. Agora, gente, não dá para deixar de cobrar os principais. Que são os caras que vivem disso. Ganham por isso. Que são jogadores. E aqui eu quero fazer uma ressalva. E eu queria agradecer dois caras em especial aqui que, pra mim,
Se não fosse por eles, talvez a gente estivesse aí, com certeza, na zona do rebaixamento. Arboleda, muito obrigado. Parabéns, cara. Você é eternamente grato a você e pelo que você fez nesse ano. Não sei se você fica no ano que vem, mas o que você fez esse ano, você é eternamente grato. Miranda, muito obrigado, Miranda. Muito obrigado. O salário de vocês dois é muito bem pago. Vocês merecem, até mais, tá? Acho que vocês mereciam ganhar até mais. Porque se não fosse por vocês, ó, a gente estava enrolado. A nossa situação hoje talvez seria muito pior do que está. Parabéns mesmo. E é isso, galera. Cobrar esses caras. Temos que cobrar os jogadores. O jogador tem que entender que ele representa uma camisa. Ó, ele representa isso aqui, ó. Ele representa uma história. Ele representa outros jogadores que vestiram essa camisa aqui e que deram sangue. Literalmente saíram sangrando do campo. Porque eles entendiam que o jogo era uma batalha. Eles entendiam que o torcedor estava ali vibrando junto com eles, que eles tinham que dar uma resposta em campo. Esse time não dá resposta em campo. Esse time do São Paulo, esse elenco do São Paulo, e aí é minha opinião como torcedor, tá bom? Como torcedor, eu não estou pegando aqui informação de ninguém, é minha opinião pelo que eu vejo. Não se dedica em campo, não corre em campo. Não sofre como nós sofremos quando se perde. E talvez nem comemore quando ganha, porque tanto faz. Gente, o jogador está na dele. O Éder, do São Paulo, ganha em torno de 600 mil reais por mês. Quantos jogos você viu do Éder no São Paulo esse ano de 2021? Ah, o jogador está na dele. Ele falaram que vão pagar 600 mil, ele está lá recebendo. Perfeito, perfeito. O erro não é do Éder. O erro é de quem trouxe e manteve o Éder. Se não serve, se não vai jogar, se entra no jogo e não consegue fazer nada, sai fora do São Paulo. Eu volto a dizer, o São Paulo precisa de jogadores dedicados. Que querem estar ali. Muita coisa mudaria, tá? Muita coisa mudaria, ok? Se os jogadores se dedicassem mais. Gente, o Fortaleza está classificado para Libertadores. Agora a dúvida do Fortaleza é se é vaga no pré-Libertadores ou se é na vaga direta. O Fortaleza tem uma folha salarial muito menor que a do São Paulo. O Fortaleza não tem o CT do São Paulo. Eu acompanhei a construção do CT do São Paulo quando o Rogério estava lá. Inclusive o Rogério na época deu até uma grana para ajudar a concluir o CT. O Fortaleza não tem a quantidade, os valores de patrocínio que o São Paulo tem. Os jogadores do Fortaleza não são jogadores de primeira prateleira, com todo respeito. Não são jogadores que ganham R$1 milhão por mês. Mas são jogadores honrados, jogadores que se dedicam, que entenderam que aquele time ali merece a dedicação deles. O Fortaleza praticamente ficou o ano todo, o campeonato todo, lá em cima. Isso aí é resultado do quê? De um ótimo presidente que eles têm, o Paz. De um ótimo departamento de futebol, mas principalmente porque falta dinheiro, não tem dinheiro para tudo. Mas principalmente pelos jogadores. Os caras correm demais. É difícil um jogo contra o Fortaleza. A gente viu isso esse ano. Os caras até podem não ter muitas vezes, um jogador ali não tem muita técnica, mas o cara não dá sossego pro oponente dele, não dá sossego pro adversário. Corre atrás. É isso que a gente está precisando. Eu acho que para 2022 a gente não precisa de altos salários e jogadores extremamente técnicos, tá? A gente precisa de jogadores dedicados, que se esforçam em campo. E quando toma um gol, vai para cima, que tenta recuperar, que sente realmente quando perde e sente realmente quando ganha. É isso que a gente está precisando no São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. É um prazer gravar esses vídeos, tá? Uma forma também de eu desabafar um pouco, né? Dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Conheça as nossas outras plataformas lá no TikTok, no Instagram, no Twitter. Tá bom, pessoal?
Grande abraço, sucesso para todos vocês, que Deus nos abençoe e vamos que vamos, porque nós somos São Paulo de coração. Tudo de bom para vocês.